Quero convidar os irmãos para ficarmos em pé só por um instante. Em reverência à palavra, nós vamos ler em Lucas, capítulo 14, versos 15 a 24. Essa aqui foi a segunda parábola contada por Jesus em um único dia. Lucas 14, verso 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos juntos orarmos mais uma vez. Bendito Deus e nosso Pai, agradecemos-te, Senhor, pela palavra lida. Rogamos agora que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreendermos o texto e podermos aplicá-lo convenientemente. Abençoa cada vida aqui e aquelas que nos acompanham remotamente. Que o Espírito do Senhor possa aplicar de acordo com a necessidade de cada um de nós. E que ao final de tudo, teu nome tenha sido glorificado nesta reunião. É a oração que eu faço em o nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. Esta é uma passagem exclusiva deste Evangelho. É uma passagem conhecida, mas pouco compreendida. A cena acontece em um sábado. Aliás, parece que é uma cena improvável no ministério de Jesus. Porque Jesus fora convidado para comer pão na casa de um dos principais dos fariseus. Normalmente nós pensamos nos fariseus como sendo inimigos contumazes de Jesus. Aqueles que se opunham ao seu ministério. E de fato, em muitos momentos eles vão fazer isso. Mas nós precisamos olhar na passagem e perceber que esse clima de animosidade entre Jesus e os fariseus não era uma coisa ostensiva, pelo menos até esse momento do seu ministério. Havia entre os fariseus aqueles que tinham profunda admiração por Jesus Cristo. Aliás, muitos deles gostariam de ter Jesus em suas fileiras. Jesus era uma pessoa que atraía as multidões. Jesus tinha uma capacidade extraordinária de ensino, de mobilização. Jesus era uma pessoa famosa, conhecido pelos seus feitos, pelos seus milagres. E assim os fariseus gostariam certamente de tê-lo em seu partido. E a gente percebe a simpatia que os fariseus tinham por Jesus quando você lê, por exemplo, no capítulo 13, verso 31, o cuidado que alguns deles manifestam em relação a Jesus. Sabendo que Herodes queria matá-lo, os fariseus disseram para o Senhor: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Eles estão preocupados com a integridade de Jesus. E é importante notar que nos dias de Jesus havia pelo menos 6.000 fariseus. E no meio de tanta gente havia quem o admirasse.
E aqui nós temos essa cena, ela é importante para a gente construir o sermão de hoje cedo. Capítulo 14 começa exatamente com um banquete na casa de um fariseu e Jesus foi convidado para comer pão com ele. E lembrar que comer pão aqui é uma expressão idiomática no texto. Comer pão aqui indica uma refeição completa. E comer pão com alguém indica que a gente está tendo comunhão com esta pessoa. Se um dia você me chamar para comer pão na sua casa, eu tenho certeza que você não vai colocar apenas o pão. Você vai colocar algo mais. E esse momento vai ser um momento gostoso de comunhão entre nós. É isso que está aqui no cenário para a gente começar a pensar no sermão de hoje cedo. O que é que nós precisamos observar aqui hoje? Primeiro, olhar a malícia dos fariseus. Como eu disse, havia muitos. E o pensamento a respeito de Jesus ainda não era um pensamento totalmente construído. Havia divisão entre eles a respeito de Jesus. E como Jesus, no capítulo 13, vai efetuar um milagre soberbo em um sábado, diz lá no capítulo 13, se você quiser depois conferir na sua Bíblia, não agora, mas depois em casa, capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso 17, diz que num sábado Jesus vai curar uma mulher enferma na sinagoga. E você sabe que as leis cerimoniais eram muito rígidas e eles olharam aquilo como uma violação e entenderam que Jesus estava transgredindo a lei do sábado, do Shabá. Mas como ainda não havia consenso, alguém deve ter pensado assim, bem, ele cometeu um deslize. Ele cometeu um ato falho em ter curado no sábado. Então precisamos observá-lo um pouco mais. Então resolveram fazer um banquete e convidaram Jesus para esse banquete e ofereceram a ele pão. Mas precisavam saber o que Jesus vai fazer 8 dias depois, em outro sábado, qual seria a ação dele. E aí você vai perceber uma certa malícia, porque diz a Bíblia que diante de Jesus naquele banquete, eles vão colocar um homem hidrópico. Hidropsia é uma enfermidade, aquilo que é chamado popularmente de barriga d'água. Era um tipo de enfermidade que não tinha como não ser percebido. Esse homem colocado diante do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não explica como esse homem foi parar lá. A gente sabe pela lei cerimonial, que era rígida, que um homem enfermo com um tipo de enfermidade como esse não poderia estar num banquete como aquele, sobretudo num banquete onde homens religiosos estão presentes. O entendimento é que esse homem foi plantado naquela reunião, com o fito de observar o que Jesus vai fazer. E você vai ler lá no capítulo 14, verso 1, a seguinte expressão: eis que o estavam observando. Eles estão de soslaio, eles estão olhando, observando, vendo o que Jesus vai fazer, a malícia deles. E aqui nós temos a primeira lição prática para nós. Eles estão fazendo a coisa certa. A coisa certa era chamar Jesus para aquele banquete. A coisa certa era convidar Jesus para estar junto deles. A coisa errada era chamar Jesus com outra motivação, que não fosse a de adorá-lo, de reverenciá-lo e de obedecê-lo. Eles estão observando para pegar Jesus num ato falho. Então, a primeira consideração aqui para nós hoje é esta. Vir à igreja hoje foi a coisa certa. Com que propósito nós viemos aqui hoje? Essa motivação nós precisamos considerar. Trabalhar para Jesus é a coisa certa. Com que objetivo nós estamos trabalhando? É o que a gente precisa considerar. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar no texto, a motivação dos fariseus para este encontro, registrado no capítulo 14, era uma motivação completamente errada. Segundo lugar, a sabedoria de Jesus. A Bíblia diz que os fariseus estão observando Jesus. O que os fariseus não sabem é que Jesus também está observando a eles. Jesus sabe quem somos nós. Ele sabe com que objetivo nós nos colocamos diante dele. E Jesus, na sua sabedoria infinita,
vai fazer uma pergunta para o grupo que está reunido ali. É lícito curar no dia do sábado? Jesus está fazendo essa pergunta porque Jesus está perscrutando o que se passa na mente e no coração deles, assim como Jesus observa aquilo que está dentro de nós. Jesus vai fazer essa pergunta como uma provocação. Afinal, eles estão questionando o agir de Jesus naquele dia específico da semana, porque eles não tinham o entendimento que nós temos. A Bíblia diz que Deus criou o sábado, não criou o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O sábado foi para o bem-estar do homem. E é por isso que Jesus vai perguntar: se o filho de vocês cair em um poço, ou o boi de vocês cair num dia de sábado em um poço, vocês não vão tirá-lo de lá? Jesus está observando o agir deles e tratando a motivação deles naquele encontro. E é curioso, porque diz a Bíblia que Jesus pergunta 2 vezes e por 2 vezes eles ficam em silêncio. Eles queriam apanhar Jesus numa armadilha, mas Jesus é que os coloca contra a parede e os deixa sem resposta. A sabedoria de Jesus era incomum. Terceiro lugar, olha comigo, a insensatez dos homens. Diz a Bíblia que Jesus, sondando e tratando a motivação deles por tê-lo convidado para o banquete, Jesus vai contar a primeira parábola naquele dia. Jesus sempre se utilizava desse método de ensino. E Jesus vai fazer um arrazoado sobre alguém que convida outro para ir a um casamento. E ele disse que quando se convida alguém para ir a um casamento, o convidado nunca deve procurar sentar-se nos primeiros lugares, mas sentar-se lá nos últimos. Para que o dono da casa, olhando ele lá, disse: "Oh, você foi convidado, você é convidado de honra, senta aqui no primeiro lugar." Interessante que Jesus disse que o primeiro lugar são o lugar de honra. E as pessoas, ele observou naquele banquete que elas procuravam os primeiros lugares. Ainda hoje é assim, quando o evento ele é importante, quando um cantor vai se apresentar e ele é famoso, ou um pregador famoso vai apresentar o seu sermão, as pessoas querem sentar nos primeiros lugares. Na igreja hoje é diferente. As pessoas querem sentar nos últimos lugares, lá no fundo do salão. É um esforço para colocar as pessoas à frente. Mas Jesus disse que quando se trata de alguma coisa muito importante, as pessoas querem sentar nos primeiros lugares. Você sabe que nos shows hoje, que são realizados em casas de espetáculo, normalmente as pessoas pagam mais caro para sentar-se nos primeiros lugares. Eu não sei porque na igreja a gente só quer os últimos lugares, mas é um fato. Jesus disse: "Sabe por que vocês me convidaram hoje para estar aqui? Vocês não me convidaram simplesmente porque queriam me agradar. Vocês queriam tirar algum proveito da minha fama. Vocês queriam estar junto de mim para que, de alguma forma, vocês recebessem algum prestígio por causa disso." Aí Jesus vai dizer alguma coisa importante, inclusive para nós. Com que motivação a gente se aproxima das pessoas? Nós convidamos as pessoas para estarem conosco, para irem à nossa casa, para comerem conosco, porque nós as amamos ou porque elas podem trazer algum benefício para nós. Vocês sabem disso. Muitas vezes as pessoas se aproximam uma das outras porque aquela outra tem alguma coisa para oferecer em troca. Aí Jesus disse assim: em vez de vocês convidarem pessoas que podem retribuir alguma coisa, convidem os cegos, os pobres, os aleijados para comerem convosco. Porque se você convida um dos seus pares, se você convida alguém que tem algo para retribuir, e não existe nenhuma proibição em você convidar uma pessoa boa para ir à sua casa, um amigo, um familiar para ir à sua casa, não existe nenhum problema nisso. Só que Jesus disse: não existe nenhuma recompensa da parte de Deus. Mas se você convida alguém, beneficiando alguém que não tem nada para lhe oferecer, Jesus disse que na recompensa dos justos, na ressurreição, Deus vai recompensar esse tipo de atitude. Você convidou essa pessoa não por aquilo que ela pode lhe dar. Você convidou essa pessoa porque você a amava.
Jesus está colocando para eles o motivo pelo qual eles o convidaram. Mas note que quando Jesus faz referência à recompensa que vai haver na ressurreição dos justos, uma pessoa que está sentado à mesa com ele, provavelmente um fariseu, vai agir de forma entusiástica, diz lá o verso 13 do capítulo 14. Jesus disse: antes, ao dares um banquete, convida os pobres e os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Essa pessoa que está sentado à mesa, ela imagina que vai tomar parte na recompensa dos justos. Afinal, quem está sentado à mesa são as pessoas mais religiosas. São as pessoas que praticam as obras mais bonitas aparentemente. E ele imagina que será também um bem-aventurado na recompensa dos justos. Nesse clima, nessa cerimônia, nesse jantar, o almoço, Jesus vai contar a segunda parábola importante daquele dia. E é para essa parábola que eu quero chamar sua atenção hoje cedo. Jesus disse que um dono de uma casa, um anfitrião, que aqui representa o próprio Deus. E aqui eu quero que você visualize isso. Deus como aquele que é o dono da casa, promovendo não um banquete, mas um grande banquete. Um alto banquete. Jesus vai dizer que no banquete de Deus não falta absolutamente nada. A síntese e a substância do banquete que Deus oferece é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nesse banquete tem o pão da vida. Nesse banquete tem a água que satisfaz. Nesse banquete tem as vestes que você vai vestir de forma principesca. É o banquete que Deus está oferecendo. E para esse banquete que Deus está oferecendo, diz Jesus, aplicando a figura, ele vai mandar um servo chamar e convidar as pessoas para o banquete. E aqui olha para mim. Jesus diz que o banquete nesse banquete está tudo preparado. Nesse banquete não falta absolutamente nada. E não existe nenhuma providência que o convidado precisa tomar para esse banquete. Se você pergunta assim, o que é que eu tenho que fazer para fazer parte desse banquete? Só comparecer, porque tudo já está preparado. Quando você estuda a obra da redenção, e você sabe que a história que nós estamos vivendo é a história da redenção, onde Deus está se manifestando nela em cada ato. Nessa história da redenção, Deus já preparou tudo. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano da salvação já está preparado antes deste mundo ter sido criado. Antes de qualquer ser humano ter existido, Deus já tinha um plano para a nossa salvação, já estava tudo preparado. E agora diz Jesus que o dono desse banquete vai enviar seu servo para convidar os homens para participar dele. E aí, eu quero chamar sua atenção para 3 detalhes importantes. Primeiro, a semelhança do reino. Jesus, quando vai comparar o reino de Deus, ele compara o reino de Deus com um grande banquete, com uma festa, como algo alegre. Muitos crentes transformam o evangelho, fazem uma propaganda do evangelho como sendo uma coisa muito triste, assim meio, pesado de carregar. Quando na verdade a Bíblia diz que o reino de Deus não é assim. Romanos 14:7, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nunca devemos associar as coisas de Deus a coisas fúnebres, tristes, porque na verdade elas são alegres. O reino de Deus é associado aqui por Jesus a um grande banquete, a uma festa efusiva. O reino de Deus tem que ser assim, e portanto nenhum crente que vive absolutamente triste o tempo todo pode estar identificado com esse reino. Segundo lugar, a antecedência do convite.
Presta atenção no que eu vou falar agora, porque é importante, senão você não compreende a parábola. Se eu convido você para ir à minha casa jantar e você diz assim, pastor, eu não posso, tenho compromisso, nesse dia, nesse horário, eu não tenho como comparecer. Que mal há nisso? Não há nenhum mal. Quando a gente olha essa parábola, lê essa parábola da grande ceia, em que um convite é feito e as pessoas dão as suas respostas para não comparecerem, a gente fica pensando, mas que mal há nisso? Nós temos compromissos. Nós temos, às vezes, compromissos que são inadiáveis. A gente pensa a parábola a partir daquilo que a gente conhece da nossa cultura. Mas essa não é a cultura que está aqui. Para você compreender essa parábola, você precisa se reportar ao contexto oriental. Era assim e é assim até hoje. Conversando com um beduíno em Israel, perguntei, e se um dia você me fizesse um convite e eu não comparecesse? Ele disse, se eu lhe fizesse um convite e você não comparecesse, você estaria dizendo para mim, eu te odeio. Você estaria manifestando desprezo à minha pessoa. Essa era a cultura e é até hoje. Até porque esse convite que está aqui não era um convite único. Esse convite acontecia em duas etapas. Primeiro, eu mandava um emissário à casa do Renato e dizia tal dia, e às vezes nem havia um dia definido. Em tal dia farei um banquete em minha casa e você está convidado. O que ele me respondia normalmente, sim, eu vou comparecer. Porque esse convite primeiro era feito com bastante antecedência. Às vezes com antecedência de semanas, de meses e até de um ano. Ora, havendo tanta antecedência, eu tinha como me programar para comparecer a esse banquete. Todas essas pessoas que vão dar uma desculpa para não comparecer, elas foram convidadas semanas, meses e talvez há um ano atrás. E elas disseram sim, que iam comparecer àquele banquete. Acontece que quando chegou o dia em que tudo já está preparado, o servo foi enviado novamente para dizer, olha, o banquete está pronto, é hoje, tal hora. E agora, quando as pessoas recebem a confirmação do convite, elas dizem, agora eu não posso ir. E isso, para quem está convidando dentro da cultura de Jesus, era uma extrema ofensa. E por um detalhe também, quando se fazia e se faz uma refeição no campo da cultura oriental, o alimento ele é absolutamente quantificado por cada pessoa que vai comparecer. Dizem que nos Estados Unidos, quando você convida alguém para almoçar em casa, se 4 pessoas vão comparecer, eles preparam 4 bifes. Não vai sobrar nenhum. No Brasil é diferente, vão vir 4 pessoas, você faz 20 bifes. E aí diz para a pessoa, coma mais um, senão vai sobrar, coma mais um. E aí ninguém consegue comer, o que você faz com o que sobra? Você joga fora. Na cultura oriental eles não fazem isso. Naqueles dias de Jesus, o alimento ele era quantificado, porque nada podia sobrar, porque nada se jogava fora. No Brasil a gente joga muita coisa fora. No Brasil a gente joga muito alimento fora, porque a gente não calcula adequadamente. Os pratos eles eram quantificados, havia inclusive uma tabela. Se você convidar até 11 pessoas, você mata uma ovelha. Se você convidar mais de 15 pessoas, você mata um novilho. Tudo era quantificado para que nada sobrasse. Ora, convida-se alguém. Esse alguém diz que vai comparecer. Eu preparei alimento para tantas pessoas e agora elas dizem que não vão vir. O que eu vou fazer com esse alimento? Eu vou jogar fora? Hoje é muito fácil você preparar um banquete. Chega alguém de repente em casa, você corre rapidinho no mercado, compra as coisas, porque tudo é muito fácil de comprar. Naqueles dias era difícil plantar e colher. Era preciso criar um animal. Portanto, não havia espaço para desperdício. Eles estão ofendendo ao dono da casa. E agora vamos ver quais são as desculpas que eles vão dar. O primeiro convidado, que havia recebido o convite com antecedência,
diz agora, eu não posso ir. Eu comprei uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Em que essa desculpa ela é absurda? Ela é absurda porque ninguém compra para depois ir ver. Você compra uma casa, eu comprei uma casa, agora eu vou lá para ver como é que é a casa. Nunca vi isso acontecer. Você primeiro vê, constata e depois compra. E ademais, tem um outro fato. Ninguém comprava uma propriedade de imediato. Se o Williams vai me vender um pedaço de terra, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000, sei lá, alguma terra para eu plantar, primeiro eu entrava na terra, preparava a terra, trabalhava na terra, semeava essa terra, e se essa terra fosse uma terra fértil e produzisse, daqui 1 ano eu fechava o negócio. Ora, como que essa pessoa diz, eu comprei, agora eu vou lá ver, sem ter experimentado a terra? O que significa que o que ele está dando aqui é apenas uma desculpa para não aceitar o convite. E esse é o ponto de hoje. Por que as pessoas não vêm? Por que as pessoas não aceitam o convite para o banquete de Deus? Por que as pessoas não querem participar dessa festa? Onde a mesa é farta, onde a própria substância é o Senhor Jesus Cristo, onde tem o pão, onde tem a água que satisfaz, onde tem vestes para nós vestir. Por que as pessoas não vêm? Porque as pessoas sempre dão o quê? Desculpas. Billy Sunday disse que desculpa é um invólucro de motivos recheados de mentiras. O último sermão de Dwight Lyman Moody se chamava Desculpas. E ele terminou o seu último sermão dizendo assim, desculpas não desculpam. As pessoas dão desculpas e esse primeiro homem está dando a sua desculpa. O segundo disse, comprei 5 juntas de bois e agora eu vou experimentá-las. Seria a mesma coisa que eu comprar o carro e agora eu vou fazer o test drive. Primeiro você testa. Primeiro você anda no carro. Você vê se ele se ajusta, se é aquilo que você espera. E então você fecha o negócio. Mas ele está dizendo, eu vou verificar agora. Exatamente na hora que o banquete está pronto. Ele está dando uma desculpa trivial. O terceiro disse, eu me casei e também não posso ir. Olha para mim, por favor. O que vai afastar as pessoas do céu, na sua grande maioria, não será ou não serão os pecados grosseiros, roubo, adultério e outras coisas mais. O que vai afastar as pessoas do céu são essas coisas comuns da vida. Eu não posso ir porque eu tenho coisa melhor para ver. Eu não posso ir porque eu tenho coisa melhor para fazer. Eu não posso ir porque eu tenho coisa melhor para desfrutar. São coisas comuns que as pessoas fazem. Jesus declarou que na sua vinda, muitos estarão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Que pecado há em comer? Que pecado há em beber? Que pecado há em casar ou em dar-se em casamento? O que Jesus está dizendo é que as pessoas estarão tão ocupadas com as suas vidas que elas não têm tempo e disposição para atender o chamado de Deus. Eu não posso ir agora. Eu não posso ir agora. Então, esse é o ponto que é importante você considerar. A escusa dos homens. Talvez Deus esteja chamando pessoas aqui. Talvez Deus esteja chamando alguém que acompanha o culto remotamente. Por que ainda não veio? Porque normalmente as pessoas rejeitam o chamado de uma forma polida, não de uma forma refratária, mas de uma forma polida. Eu não posso agora porque eu tenho sonhos de comprar a minha propriedade. Eu não posso ir agora porque eu tenho o sonho de me casar. Não, eu estou ocupado com os meus projetos agora. Quando eu tiver tempo, quando eu estiver disponível, então, quem sabe, nessa hora eu poderia atender o convite. Note que era tão grave recusar o convite, que cada um que deu uma desculpa aqui, dá a desculpa dizendo primeiro, rogo-te que me des por escusado. Sabia da gravidade de rejeitar o convite.
e então tenta amenizar a ira daquele que está chamando. Recusar o convite para o grande banquete de Deus é uma coisa extremamente grave. É tão grave que vai redundar numa perda de oportunidade, porque diz o verso 24, o Senhor, o dono, aquele que está promovendo o banquete, disse assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A Bíblia diz que a porta da graça hoje, ela está aberta. Mas a Bíblia também diz que esta porta da graça que está aberta e por onde os homens podem entrar e receber a salvação, um dia essa porta se fechará. E se aqueles que rejeitaram de forma sistemática o convite de Deus, poderão ficar de fora para sempre da sala do banquete. A quarta lição para a gente pensar hoje cedo, a diligência do servo. E aqui eu queria que você pensasse em você como servo. O dono da casa, o anfitrião, quer que a sua casa esteja cheia. Ele quer que nós tragamos os convidados para participar do banquete. Essa é a razão de fazermos a obra missionária. Essa é a razão de pregarmos o evangelho neste lugar. Porque queremos que a sala do banquete esteja cheia. E o Senhor dá essa tarefa ao seu servo, para ir e convidar. E diz a Bíblia que ele foi e convidou os primeiros. E disseram, nós não vamos. Dando as suas mais diferentes desculpas, não foram. Ele veio e contou tudo para o seu Senhor, que novamente lhe dá uma missão. Chamar os pobres, os aleijados, aqueles que não têm honra para virem. Vai e o chame. E diz a Bíblia que depois dele ter feito tudo que o seu Senhor havia dito, ele disse, fiz tudo como me foi mandado. Me responda com sinceridade. Você já fez o que o Senhor lhe mandou fazer? Igreja Batista Cristo Salva, nós temos feito tudo o que o Senhor mandou a gente fazer? Ou ainda existe alguma coisa que nos falta realizar? O servo pôde com alegria dizer ao seu Senhor que a sua ordem fora completamente realizada. Essa é a sua e a minha tarefa. Jesus vai dizer em outro lugar que quando você fizer tudo o que Ele mandou, você como servo deve dizer assim, eu sou apenas um servo inútil. Eu estou pregando o Evangelho há 44 anos. Estou no ministério há 36 anos. E eu posso garantir a vocês que eu ainda não fiz tudo. E nem servo inútil eu posso me considerar. Porque Ele disse que quando eu fizer tudo o que Ele mandou, eu devo dizer, eu sou apenas um servo inútil. Você já fez tudo? Pois esse servo fez tudo o que o Senhor mandou ele realizar. Nós temos recebido tarefas do nosso Deus. Nós temos recebido a tarefa de trazermos pessoas ao conhecimento do Evangelho. E nós devemos nos desincumbir dessa tarefa enquanto há tempo. E aí eu vou terminar. Vou terminar com algumas aplicações que eu julgo que são aplicações práticas, para a gente compor a imagem do texto. Primeiro, a presença de Jesus. Jesus nunca foi, e presta atenção nisso, Jesus nunca entrou numa casa, nunca foi a um lugar que ele não tenha sido antes convidado. Jesus foi para comer pão nessa casa, diz o capítulo 14. O texto não diz explicitamente que houve um convite, mas se ele estava lá é porque ele foi convidado. Não existe nenhuma passagem nos evangelhos em que Jesus tenha entrado numa casa sem antes ser convidado. A presença de Jesus em nossa casa, ela só acontece a partir de um convite que lhe fazemos. Ele não é aquele que entra de forma fortuita sem ser convidado. Segundo, a oportunidade de Jesus. A gente sabe que de um modo geral, os fariseus eram inimigos de Jesus. Em várias passagens dos evangelhos você vai ver fariseus, escribas, herodianos, tramando juntamente com os saduceus uma forma de matar a Jesus. Quem está convidando? Um fariseu.
Um grupo de fariseus está lá. E sabe o que Jesus faz? Vai ficar junto deles. Porque até aqueles que eram contrários a ele, ele procurou estar próximo para oferecer uma oportunidade de salvação. O Senhor quer de todos os modos que os homens tenham acesso à oportunidade da salvação. Terceiro, a bondade de Jesus. Diz o texto que naquele banquete é colocado diante dele um hidrópico, um homem que está sofrendo com uma doença chamada hidropsia. A gente não sabe, mas imagina que o homem tenha sido plantado. Os fariseus o colocaram lá para ver o que Jesus vai fazer, para poderem acusar a Jesus. O homem é colocado ali apenas como uma armadilha, mas Jesus vai olhar para ele. Jesus vai tomá-lo, diz o texto, Jesus vai curá-lo e depois vai despedi-lo. O homem pode ter sido colocado ali como um objeto, com um objetivo escuso no coração. Mas Jesus, na sua bondade, não vai ignorá-lo e não vai despedi-lo da mesma forma como foi colocado ali. A bondade de Jesus é imensa. Em quarto, o alerta de Jesus. Rejeitar o convite é extremamente grave. Rejeitar o convite significa que você pode perder a oportunidade sem par na sua vida. O Senhor chama, o Senhor convida. E se você observar no texto, primeiro são chamados os primeiros, que dizem não vamos. Depois ele manda chamar os segundos e alguns atendem o chamado. E por último, como a casa ainda não está completa, ele manda pela terceira vez chamar. O que prova que Deus ele é insistente, que Deus ele é paciente em chamar. Mas você sabe que toda paciência tem limite. Deus chama uma vez, Deus chama a segunda vez, Deus chama a terceira vez. Um dia vai haver um último chamado. E se esse último chamado for rejeitado, sabe o que significa? Você perderá o privilégio de participar para sempre do banquete que o Senhor tem para oferecer. Esse é o alerta que Jesus está fazendo nesta passagem. E quinto e último lugar, a providência de Jesus. Deus tem um banquete preparado. Nesse banquete de Deus não falta absolutamente nada. O pão para a sua alma já está lá. A água que satisfaz o seu íntimo já está lá. As vestes, porque as pessoas que foram convidadas agora, elas não tinham vestes para ir. Quem o Senhor mandou chamar? Pobres, aleijados, os cegos, os coxos. Os pobres não tinham roupa para comparecer. Os cegos não conseguiam saber qual era o caminho para chegar até lá. Os coxos não tinham pernas para ir para lá. Mas veja, eles foram convidados para algo que estava tudo preparado. E para toda necessidade deles, o Senhor já tinha provisão. Quando Jesus está contando isso, Jesus está contando a sua história, a minha história. Porque os primeiros convidados se achavam dignos, e é isso que Jesus está falando aqui à mesa para os fariseus. Sabe por que vocês não vêm? Sabe por que vocês dão desculpas? Porque vocês se acham tão bons? Vocês têm obras, vocês têm isso, têm aquilo, têm um aparato religioso. Como vocês não quiseram vir? Como vocês só deram desculpas, eu vou chamar aqueles que não têm mérito nenhum para comparecer. Por que eu estou desfrutando do banquete? Porque eu estou entre os cegos, entre os coxos, entre os aleijados, entre os que não tinham vestes para comparecer. E é interessante, eles não deram desculpas. Alguém poderia dizer, eu não vou porque eu não tenho roupa. Não é assim que a gente faz quando é convidado para alguma coisa? Eu não vou porque eu não tenho roupa para ir até lá. Aí abre o guarda-roupa, está cheio de roupa, não é? Eu não vou porque eu não tenho sapato, tem 100 pares de sapatos lá. Hoje está tudo preparado. O que é que você precisa fazer para comparecer e participar do banquete de Deus? Sabe o que você tem que fazer? Comparecer. Sabe o que você precisa fazer? Aceitar o convite.
Você não precisa de levar roupa, porque já está preparado. Você não precisa levar alimento, porque o banquete já está preparado. E não é um banquete qualquer, é um grande banquete. O Senhor já providenciou tudo. Sabe o que isso significa? É tão fácil, né? Mas às vezes as pessoas não querem. E quando elas não querem, o que elas oferecem? Desculpas. Mas como disse Douag Mahmoud, desculpas não desculpam. Deus não quer desculpa. Deus quer obediência. Deus quer aceitação do convite que Ele fez. E note, o convite que Deus lhe fez e está lhe fazendo, não é um convite de última hora. Você pode dizer, não, eu vim aqui hoje, mas eu não estava preparado para esse convite. Esse convite já foi preparado, porque ele já foi preparado antes da fundação do mundo. Tudo já está preparado. O que está acontecendo agora é a confirmação do convite, porque o convite já é antigo. E agora, diante do convite de Deus, você só tem uma alternativa. Ou você diz sim e comparece, ou você dá uma desculpa e faz como esses aqui. Eu não posso ir agora, porque eu tenho coisa melhor para ver, eu tenho coisa melhor para fazer, eu tenho coisa melhor para desfrutar. Mas eu posso lhe garantir que não existe coisa melhor do que participar do banquete. Porque os que comem e bebem desse banquete estão plenamente satisfeitos, porque o pão da vida é aquele que satisfaz a nossa alma. A água da vida é aquela que mitiga a nossa sede existencial. As vestes nupciais que o Senhor oferece no banquete são aquelas que vestem a nossa nudez e cobrem a nossa vergonha. Deus tem tudo preparado. O que cabe a cada um fazer é comparecer ao banquete que o Senhor já providenciou. Que Deus nos abençoe.